Atlântida no Reino da Luz. Capítulo 5. O Mundo Primitivo. Nos dias seguintes, dediquei-me a repassar minhas atividades corriqueiras e a Arnak e Rio. Eles eram meus dois amigos mais próximos e colegas de sacerdócio do Vril. Naturalmente, aceitaram de forma muito prestativa. Enquanto eu realizava os preparativos para a viagem, Arnak não parava de me perguntar o que eu queria ver naquele mundo de dor e sofrimento, antessala do inferno, segundo ele. O irônico amigo sacudiu a cabeça, sinalizando negação, e dizia: "Você vai perder festas notáveis nas próximas semanas para interagir com criaturas que beiram a animalidade. Você sabe que os habitantes da terceira dimensão são uma evolução dos macacos?" De forma teatral e com um olhar espantado, ele afirmava, enquanto ajeitava seus longos cabelos louros ondulados. "Sim, eles são pouco mais que animais. Nossos cientistas realizaram experiências de engenharia genética no mundo primevo, com os macacos, para elaborar essa forma bizarra de manifestação física para espíritos embrutecidos." E sacudindo a cabeça em tom reprovado, falou com convicção: "Jamais encarnarei minha nobre alma em um corpo decadente. Pouco mais que um macaco. Sou filho da luz. Minha alma jamais habitará o corpo de um macaco falante." E realmente foi assim. Arnak nunca se permitiu realizar tal feito. 5 dias depois, eu e Evelyn, acompanhados de nossos pais, dirigimos-nos ansiosos para o hangar em Poseidones, onde ficavam estacionadas as pesadas naves que ingressavam na Terra da terceira dimensão, o mundo primevo. Minha excitação era notória. Eu não prestava atenção em nada ao meu redor e respondia às perguntas que me faziam de forma monossilábica, como se o único objetivo de minha vida fosse conhecer aquele obscuro mundo que ainda me era desconhecido. Até mesmo aquela tosca aeronave me causou admiração, enquanto meus pais se encarregavam dos detalhes finais para o embarque. Fui conversar com os técnicos que iriam operá-la. Como usariam o Vril para manipulá-la? Como seria conduzir as inversões do eixo gravitacional com o quinto elemento em uma frequência grosseira? Muitas perguntas povoaram meus pensamentos. Um dos 5 pilotos esclareceu-me então de forma atenciosa: "Andrei, a maior dificuldade na condução das aeronaves é a transição entre dimensões, tanto no portão ocidental como no oriental de nosso país. Ali, precisamos estabilizar com habilidade a intensidade das forças gravitacionais para navegarmos em meio à atmosfera mais densa, típica da dimensão rudimentar da Terra. Depois que conseguirmos regular essa variação, ainda temos de controlar as oscilações atmosféricas da terceira dimensão. Nessa frequência, as vibrações energéticas pesadas são como incríveis tempestades energéticas que podem, inclusive, derrubar a nave. A energia mental densa dos habitantes traumatizados que vivem nessa faixa é algo muito perigoso para a nossa delicada contextura astral e também para as aeronaves." Concordei com um gesto de agradecimento pela atenção e dispensada a mim, e disse-lhes: "Compreendo. Meus pais já me alertaram sobre as dificuldades de interagirmos com essa esfera mais densa. Nossos corpos ficam mais pesados e o ar é quase irrespirável. Algo similar a uma escalada às montanhas gigantescas de Kender, próximas ao portal oriental de Poseidon." Eles fizeram um sinal afirmativo, ao que completei: "Estarei à disposição dos amigos, caso necessitem de auxílio para pilotar a nave. Será uma grande alegria poder ajudá-los."
Todos ali já sabiam da minha notável proeza com o vril, materializando. Minha fama de bom piloto também era respeitada por todos na capital Atlante. Logo, agradeceram com respeito e me disseram que eu deveria descansar o corpo e a mente durante a viagem, porque o mundo primevo era muito desgastante para aqueles que o visitavam pela primeira vez. Era um cansaço emocional e físico, principalmente por causa da mudança de dimensão. Andrei, você verá coisas que o surpreenderão. Vivemos em um paraíso. O nosso povo, lamentavelmente, está se esquecendo disso. Agradeci pelas palavras do amigo com indisfarçável emoção. Era isto mesmo que eu procurava nessa viagem: resgatar os verdadeiros valores da alma, que se perdem entre criaturas imaturas inseridas em um cenário perfeito, como era o nosso caso em Atlântida. Intimamente, eu desejava realizar algo deveras útil e necessário, amparar quem realmente precisava. Em Atlântida, apesar de eu trabalhar em uma das mais relevantes atividades, notava que os outros poderiam executar aquele trabalho com a mesma qualidade e com maior prazer. Era possível que em um mundo com menos recursos, minha maestria como vril poderia tornar-se algo realmente essencial, promovendo melhora na qualidade de vida daqueles povos e talvez até ser fator determinante de sua própria sobrevivência. Eu desejava muito realizar um trabalho essencial e não apenas uma atividade complementar dentro de uma sociedade perfeita, que já vivia o apogeu de seu avanço tecnológico e social. Meu sonho era fazer algo parecido com a atitude de um médico dos dias atuais, que abandona seu rico consultório de cirurgia plástica para dedicar-se a trabalhar como voluntário da Cruz Vermelha em regiões assoladas pela miséria como a África. Estava na hora da partida, mas antes de embarcar na nave, resolvi observá-la por fora. Ela possuía a forma de um grande charuto e media em torno de 40 metros de comprimento. O material da fuselagem era leve para os padrões atuais, mas pesado para os níveis sutis da dimensão de Atlântida. Era feita de algo semelhante à fibra de carbono. Depois de longos minutos de minuciosa exploração, deparei-me com meu irmão, com meu pai, na porta do veículo. Ele sorria, divertindo-se com minha curiosidade sem limites. Então, perguntou-me com carinho: "Podemos partir agora, meu jovem cientista?" Eu sorri para ele e, abraçando-o, respondi: "Sim, meu filósofo pai. Já estou satisfeito com as informações técnicas obtidas." Entramos abraçados na nave e nos sentamos em alguns poucos assentos destinados aos turistas. Aquela era uma nave de trabalho dedicada ao transporte dos voluntários, que abriam mão do conforto de Atlântida para auxiliar seus irmãos desafortunados que reencarnavam na esfera da dor. Em poucos minutos, o veículo decolou do solo e seguiu viagem, enquanto nossos pais e Evelyn conversavam animadamente. Fiquei em silêncio, segurando a mão da minha companheira com o olhar voltado para a janela, perdido em meus pensamentos. A viagem dentro de nossa dimensão seria bem curta, já que sairíamos dali pelo portal ocidental, que ficava a uma distância relativamente curta da capital Poseidones, bem próximo de onde se localiza atualmente a minúscula ilha Bimini, nas Bahamas. Algum tempo depois de partirmos, Artemis conversou com o piloto-chefe da missão e nos informou de que o destino daquela missão era o sul do continente, hoje conhecido como América, mais precisamente em uma região localizada a 70 quilômetros da atual cidade de La Paz,
na Bolívia, e que ficou conhecida posteriormente como Tiahuanaco. Segundo Artemis, esse era um importante centro social que surgia no mundo primitivo e onde estava sendo estabelecida uma cultura sedentária que permitiria, em breve, a chegada do progresso. Eis o trabalho que realizávamos no mundo primevo, promover o avanço desses povos incipientes a fim de formar a sociedade terrena do futuro. Atlântida era um continente densamente povoado, mas encontrava-se em uma dimensão superior. Precisávamos popular rapidamente o mundo primevo, para atender ao grande número de reencarnações necessárias de espíritos advindos do sistema de Capela. Sem contar que em breve Atlântida deixaria de existir, encerrando abruptamente todas as oportunidades de renascimento no continente perdido. Com a submersão da grande ilha, quando parte dos espíritos rebeldes que ali viviam passariam por um longo período de sofrimento no astral, porque a demanda de nascimentos no mundo primevo era muito maior que a oferta. Alguns instantes depois, já estávamos a poucos quilômetros do portal dimensional. Era possível observar pela janela da aeronave uma magnífica manifestação de forças, como uma onda de energia gerada pela explosão de uma supernova. A aeronave reduziu então sua velocidade e começou a aproximar-se daquele assustador portal, que parecia querer nos engolir. Os sons e as cores dos choques energéticos eram impressionantes. Não demorou muito para entrarmos em sua esfera de ação. Sentimos algo semelhante a turbulências sofridas pelos aviões modernos. Entretanto, à medida que avançamos, as oscilações da nave aumentavam. Passávamos a ouvir fortes estrondos na fuselagem, como se estivéssemos sendo apedrejados. Os passageiros ficaram apreensivos. Percebi então que aquela situação não era normal. Em poucos segundos, o comandante enviou-nos uma mensagem avisando-nos que a viagem teria alguns contratempos, por causa da densa e imprevista vibração energética encontrada no mundo primitivo. Não pensei duas vezes, levantei-me e fui rapidamente à cabine de comando. Todos ficaram em silêncio e ninguém impediu meu acesso até a sala de navegação. Ao entrar, percebi as 7 cadeiras inclinadas, assim como nas oficinas do Vril e nas naves de passageiros tradicionais. Elas lembravam os assentos dos astronautas dos ônibus espaciais modernos. Esse tipo de veículo era dirigido apenas por manipulação do Vril com a mente, estudando-se as coordenadas de voo. Não era necessário visibilidade física. O comandante da expedição estava no assento central. Ele me olhou e logo percebeu minha intenção. Sem nada falar, para não atrapalhar os demais pilotos, informou-me telepaticamente que algo muito grave estava acontecendo na dimensão grosseira da Terra. Talvez um combate entre as tribos guerreiras daquela região. O ódio e o desejo coletivo de vingança afetavam nosso ingresso na terceira dimensão. Demonstrei o desejo de ajudar a pilotar e ele desinclinou a cadeira em que estava sentado. Levantou-se e me ofereceu seu posto. Era um pouco mais que um adolescente. No entanto, a velha geração de Atlântida era composta de espíritos dignos e superiores, bem distanciados da arrogância do homem atual, que jamais aceita que alguém mais jovem possa realizar algo melhor. Além do mais, eu já detinha grande respeito na sociedade do Vril, como era chamado o seleto grupo de técnicos capazes de manipular o quinto elemento. Agradeci o gesto generoso do comandante e rapidamente ocupei seu lugar. Ele então afastou-se da área de atuação para observar-me.
Em segundos, mudei a inversão dos eixos gravitacionais da nave para um padrão aleatório que combinava perfeitamente com os choques que recebíamos. Era um código caótico, impossível de ser programado usando padrões lógicos. Em seguida, criei com o próprio Vril um campo áurico, uma espécie de grande campo de força, e transferi a programação dos eixos gravitacionais para a esfera exterior do campo. Isso estabilizou totalmente a aeronave, de tal forma que era possível encher um copo de água até a borda e mesmo assim nada seria derramado. Absolutamente acabaram as turbulências. Apenas um impacto ou outro era percebido, bem distante, na área externa ao campo de força criado. Todos os pilotos ficaram assombrados e o comandante solicitou-me mais explicação sobre o processo que eu realizará em menos de 60 segundos. Não conto isso para me vangloriar, mas para que o leitor tenha ideia do dom natural que eu possuía em mãos, para que compreenda como isso terminou por me custar tão caro. Enquanto todos me olhavam assombrados, eu apenas disse: a nave era protegida, basta programar as coordenadas da nave. Não sei onde fica o local de destino. Em seguida, expliquei-lhes a técnica utilizada. No entanto, não tinha resposta para a programação aleatória que havia realizado. Era algo intrínseco que provinha de uma área inconsciente de meu cérebro, em que eu não encontrava resposta. Era como se o meu eu interior falasse de coisas que eu desconhecia em meu universo consciente. Quando retornei para o meu assento, pude observar o olhar de espanto dos demais passageiros. Aquilo exaltou perigosamente meu ego. O olhar de admiração, respeito e assombro tem efeito perigoso em almas que ainda não renunciaram ao poder transitório da vida humana. E eu era uma dessas almas. Uma hora depois, saímos daquela terrível área de turbulência e o comandante solicitou que eu desativasse a codificação anterior. Acredito que ninguém quis arriscar-se a mexer naquele processo que parecia ter vida própria. O Vril tornava-se um elemento consciente de si quando manipulado por mim. O restante da viagem foi bem tranquilo. Só depois ficamos sabendo que a turbulência foi causada por uma guerra tribal na região do norte do atual México e que tinha resultado em um terrível massacre da tribo vencida. Essa região sempre fora a mais guerreira e primitiva da América, há mais de 12 mil anos. Nós realizamos o restante da viagem em velocidade bem inferior àquela com que estávamos acostumados em Atlântida. Por causa da densidade da atmosfera na terceira dimensão, assim, algumas horas depois, chegamos às margens de um lago em uma região montanhosa. Apesar de não ter a beleza da terra de Poseidon, o local era belo e aprazível. Lá de cima, podíamos ver os habitantes da região se aglomerando para receber-nos. Pouco a pouco, com a aproximação da nave ao solo, pude começar a enxergar melhor aquele povo de traços sofridos. Eram feios e mal vestidos, uma verdadeira visão horrorenta. Os aldeões eram gente pequena e magra, com cabelos e olhos escuros. Aos meus 10 anos, eu já tinha a altura de uma mulher adulta entre eles. A primeira lembrança que me veio à cabeça foram as palavras de Arnak, com expressão de nojo no rosto, assemelhando-os aos macacos. Sim, eles pareciam pouco mais que animais. Por alguns instantes, dei razão ao meu instável amigo e passei a me perguntar: por Deus, o que estou fazendo aqui? Artemis analisou meus pensamentos com atenção e disse-me: sim, Andrei, a raça humana da dimensão primeva é o aperfeiçoamento de uma classe especial da família dos macacos. A civilização Atlante foi incumbida
de realizar o trabalho de transformação genética, para que esse grupo de primatas pudesse tornar-se racional e assim permitir a manifestação de espíritos individualizados no seio do cosmos e que estão ascendendo a um novo nível de evolução. Tudo na vida trata-se de evolução e progresso, e essa é nossa tarefa. Deus quis que os filhos de Poseidon descessem para uma frequência intermediária entre a quarta e a terceira dimensão, uma vida entre dois mundos bem diferentes. Desde que isso aconteceu, há alguns séculos, nosso povo tem trabalhado em nome do Altíssimo para preparar essa dimensão rude e agressiva para ser palco de desenvolvimento espiritual de uma classe primitiva de espíritos, que um dia povoará e dominará toda a terra. Eles crescerão espiritualmente e serão grandes, mas agora são apenas crianças que dependem de nosso auxílio para dar seus primeiros passos. Ela meditou por alguns segundos e voltou a falar. As condições biológicas da Terra permitem-na ser um laboratório de evolução para esses espíritos, os quais ainda estão distantes de uma compreensão superior da vida. São sim, pouco mais que macacos, como disse Arnak. Nessa fase evolutiva, eles se comportam basicamente como animais. A classe dos primatas ocupa-se apenas em comer, dormir e procriar. Entretanto, são nossos irmãos, dentro da família universal. Com o transcorrer dos séculos, descobrirão os objetivos superiores da vida e terão sua iluminação, assim como nós, no passado, também vivemos em esferas rudimentares de aprendizado em outras escolas de evolução planetária, outros mundos. Ártemis suspirou e prosseguiu com serenidade. Fomos socorridos e orientados por irmãos mais velhos na longa jornada que transforma o macaco em anjo. E eles nos trataram com amor e respeito. Uma lágrima correu pelos olhos acidentados da bela Ártemis. Aquele gesto espontâneo me deu um nó na garganta. Ela então concluiu com sabedoria. Hoje compete a nós realizarmos o trabalho dos anjos. Compreenda isso e você verá com outros olhos esses irmãos que muitas vezes chocar-te-ão com suas atitudes selvagens e infantis. Eu beijei a mão de minha segunda mãe e disse-lhe com profunda emoção: sim, eu compreendo tuas palavras e vou refletir sobre elas. Em seguida, descemos da aeronave e logo percebi que nossos corpos brilhavam, uma espécie de luz branca, como se tivéssemos sido expostos a algum tipo de radiação. Assustado, perguntei para a Christie: por que brilhamos? Ela acariciou meus longos cabelos loiros que brilhavam de forma intensa e respondeu-me: meu filho, nós não somos dessa dimensão. Viemos de um mundo mais sutil. Nossa energia resplandece nesse mundo opaco. Em nossa esfera, não percebemos isso, porque lá tudo é naturalmente brilhante. Aqui somos como um pássaro colorido, voando por um pântano sombrio. Olhei para todos os lados e percebi que realmente era assim. Aquele mundo era escuro, sem brilho, e o colorido era muito precário, quase apenas em tons pastéis. Os sons eram também grosseiros. O barulho do povo ao redor da nave era bem desagradável e selvagem, sem contar com os odores, que eram muito azedos. Os atlantes suavam apenas água, e aquele povo expelia uma graxa com um cheiro ácido que me causava indisfarçável repulsa. Naquele instante agradeci aos céus ao perceber que eles não nos tocavam e também não se aproximavam sem serem autorizados. Átonis explicou-me então que eles nos admiravam como divindades, seres celestiais que desciam dos céus para de tempos em tempos auxiliá-los por intermédio de socorros médicos.
ensinamentos sobre a melhor maneira de plantar, técnicas de construção de templos e moradias, enfim, tudo o que fosse necessário para atender às necessidades básicas para civilizar aqueles povos que até então eram nômades. Tínhamos que ensiná-los técnicas que possibilitassem rápido crescimento populacional, com pelo menos mínima qualidade de vida, e assim atender às urgências necessárias reencarnatórias. Aquilo me impressionou de forma especial e perguntei: mas meu pai, isso não é errado? Só existe um único Deus que você representa muito bem em nossa sociedade, pela ação do sol sobre nossas vidas. Por que vocês permitem aqui esse culto equivocado às personalidades de nosso povo? Atonis concordou com o gesto e disse-me: meu filho, a sabedoria divina é revelada aos homens na porção direta à sua capacidade espiritual. Observe o sol, como são fracos seus raios, no momento em que surge no horizonte. De maneira gradual, seu calor e sua força aumentam à medida que se aproxima do zênite do céu. Assim permite que toda a criação do Pai se adapte à intensidade de sua luz. E veja depois como ele declina constantemente, diminuindo sua força até alcançar o ponto do acaso. Se o sol fosse se manifestar de súbito, toda a sua energia latente causaria imenso dano à obra de Deus. O futuro faraó, Akenaton, revolucionaria o culto solar. Milênios depois, meditou por alguns segundos e concluiu: essas pobres crianças espirituais não possuem o preparo necessário para uma compreensão divina maior. Caso forçássemos isso, poderíamos causar grandes transtornos em sua psique despreparada. Agora é tempo de lhe ensinarmos rudimentos de espiritualidade. No futuro, chegará o dia em que os seres que vivem na dimensão primeva terão acesso a todo o conhecimento que possuímos na esfera da quarta dimensão. Para eles, somos divindades, e por enquanto é assim que deve ser. Mesmo que pareça um disparate, não negaremos nossa condição de mortais, em estado evolutivo superior. Eles não têm como compreender isso. Tente explicar-lhes e verá que não te darão ouvidos. O desinteresse deles não será por falta de respeito, mas sim por tal falta de capacidade para compreender o que para nós é tão claro. O nível de percepção deles é bem limitado. Eu concordei com as palavras de meu pai com um gesto sereno. Em seguida, procurei me aproximar daquele povo opaco, sem brilho, que nos admirava de olhos arregalados. Era uma cena muito engraçada. O sorriso, entretanto, sumiu do meu rosto quando me aproximei mais e vi à nossa volta muitas mães e pais trazendo em seus braços filhos com graves deformidades físicas para, quem sabe, obterem a cura dos deuses, que eles visitavam de tempos em tempos. Eu segurei firme a mão de Ártemis e perguntei-lhe ao pé do ouvido: minha mãe, por que tanta deformidade nos corpos dessas crianças e jovens? Trata-se de alguma falha no processo da engenharia genética para transformar os macacos da dimensão primeva em hominídeos racionais? A sábia mentora colocou a mão sobre o meu ombro e disse: não, meu filho. O trabalho de aperfeiçoamento genético foi um sucesso, e os espíritos primários designados por Deus para encarnar na matriz genética que aperfeiçoamos durante séculos adaptou-se perfeitamente. Estes que você vê com as mais diversas deficiências são os exilados do sistema de Capela, de onde você veio também. Ártemis fez um gesto sereno com a cabeça, confirmando minhas dúvidas, e arrematou: esses corpos elementares são adequados para almas primárias.
Os espíritos que desceram de Capela para a esfera primeva da Terra possuem corpos astrais mais avançados. Isso acarreta uma incompatibilidade inicial entre seus moldes perispirituais, que ainda estão em conformidade com os corpos do mundo de onde vieram, e os corpos primitivos gerados aqui na Terra. Essa desarmonia do corpo espiritual dos capelinos em relação ao seu novo instrumento físico da Terra gerará deformidades e desajustes orgânicos nas primeiras encarnações dos exilados. Assim, aqueles que reencarnarem nessa dimensão primária sofrerão dificuldades motoras e mentais, além de dores orgânicas intensas, por causa da precariedade de seus novos corpos físicos. É provável que ocorra uma adaptação aceitável, que lhes permitirá ter uma vida menos sofrida, somente a partir da terceira encarnação aqui na Terra. Seus pobres pais, almas nativas, ainda mais primitivas, oriundos da Terra, não compreendem as dores, tanto físicas como morais, da nova geração. É por isso que estão aqui, trazendo até nós, seus filhos, sofridos, para tentar receber um socorro divino de nossas mãos. Foi um grande choque ouvir aquelas palavras de Ártemis. Fiquei muito impressionado, de cabeça baixa por alguns instantes, meditando. Evelyn, que estava ao meu lado, em estado de profunda tristeza, segurou minha mão e deitou a cabeça em meu ombro. Em seguida falei com voz titubeante. Quer dizer então que esse seria meu destino e o da Evelyn, caso encarnássemos nessa dimensão, em vez de sermos beneficiados com a oportunidade de nascer na quarta dimensão em Poseidon? Christie, aproveitando o silêncio de Ártemis, tomou a palavra para si. Andrei, se vocês nasceram em nosso mundo, é porque possuem um merecimento para isso. Não existe acaso na obra de Deus. Certamente o trabalho que realizavam no mundo de onde vieram e os valores que agregavam os tornaram eleitos para uma vivência superior. Eu e Evelyn éramos cientistas de tríade. Havíamos dedicado várias existências ao estudo de mecanismos que levam o homem ao progresso. Quando reencarnamos em Atlântida, toda essa bagagem que trazíamos conosco se encaixou perfeitamente com diversos fatores desse novo mundo. O espírito criador e os administradores siderais da Terra decidiram que seríamos mais úteis promovendo o progresso por intermédio da dimensão intermediária de Poseidon do que o mundo primevo, onde a dor era uma constante. Assim, recebemos uma constituição genética perfeita e educação primorosa. Sem dúvida, isso aumentou o nosso débito com o Todo-Poderoso, que em vez de nos punir por nossos equívocos em tríade, abençoava-nos com a vida em um paraíso. Teríamos de trabalhar muito para compensarmos essa bênção dentro da universal lei de causa e efeito. Minha mãe biológica olhou então para aquelas crianças sofridas e concluiu: seria importante que toda a nova geração de nosso país visitasse esses povoados do mundo primevo para compreender a dádiva de viver em um mundo perfeito. Talvez, reconhecendo seus irmãos de outras vidas, aqui neste terrível vale de dor, pudessem modificar seus objetivos de vida e seu comportamento perante o que fazer dela. Ártemis concordou com o gesto e arrematou: sim, a vida é fácil e luxuosa da grande ilha. Está corrompendo as almas ainda despreparadas para uma vida superior. Já conversei com os sábios do conselho para estimular as viagens dos jovens a essa esfera. Talvez isso ajude a recuperar o equilíbrio do nosso mundo. Entretanto, eles temem pelo desequilíbrio que isso pode acarretar nas duas dimensões. Como assim? Perguntei sobre forte curiosidade. Ártemis, irradiando no mundo primevo uma poderosa energia dourada, mais bela que a do oricalco, respondeu: não temos o direito de influenciar demasiadamente na vida desses povos. Estamos aqui na condição de instrutores, com o objetivo de auxiliá-los em seu progresso. Não podemos resolver
todos os seus problemas e também não devemos trazê-los os nossos. Eles precisam viver essa experiência dolorosa para purificar o espírito intoxicado com as mazelas que cultivaram com ardor no planeta de que foram exilados. Por outro lado, não podemos obrigar os capelinos reencarnados em Poseidon a uma mudança para a qual não estejam preparados. Caso eles não elevem suas almas por si mesmos, será necessário reencarnarem na terceira dimensão e começar uma evolução novamente, a partir da estaca zero. Sem contar que nossa população é mais numerosa. Causaríamos assim grandes transtornos a esses povos simples, se fizéssemos expedições diárias para cá. Eu estava perdido em meus pensamentos, tentando compreender o que Ártemis me dizia, quando, repentinamente, uma nativa de semblante sofrido e rosto marcado pelo tempo aproximou-se e colocou aos meus pés uma criança, que deveria ter uns 5 anos de idade. O rosto dela era a personificação do sofrimento. Seus membros estavam deformados, com profundos danos nas articulações. A coluna estava muito curvada, denunciando grave escoliose. Os dedos das mãos, os pulsos, tudo estava retorcido naquela pobre criança. Seus pés eram virados em sentido contrário ao corpo. Sinceramente, não consigo lembrar uma parte daquele corpo que não estivesse contrariando a estética humana normal. Aquela triste visão me compadeceu de modo único. Olhei para meus pais e para Evelyn e perguntei confuso: o que ela deseja? O que posso fazer? Antes que alguém dissesse algo, a mãe da criança falou-me de coração para coração, por linguagem telepática, que toda Atlante dominava. Divindade sagrada, que vem dos céus, cure minha criança. Não consigo mais suportar vê-la com tantas dores, ouvir seus gemidos. Perdoe os erros dela em outras vidas. Permita a meu filho o direito de viver em condições mínimas, para trabalhar por sua reabilitação diante do grande Deus. Com saúde, ele poderá corrigir seus enganos do passado. Aquela sábia manifestação, vinda de uma humilde, impressionou-me deveras. Olhei para meus pais e Evelyn e murmurei: que posso fazer, meu Deus? Que posso fazer? Todos se mantiveram calados. Então fechei os olhos e disse: meu Deus, eu sou teu instrumento. Use minhas faculdades para realizar o que for a tua vontade. Naquele instante, a magia do vril, mais uma vez, fez-se presente em minha vida, na longínqua Atlântida. Não estamos na dimensão da grande energia, muito menos na pirâmide de Poseidones, mas parecia que isso não fazia diferença nenhuma para mim. Em questão de poucos segundos, realizei um notável feito, raríssimas vezes executado no mundo primevo, de materializar o quinto elemento no mundo da terceira dimensão. Os aldeões de Tiahuanaco, em tempo algum, jamais haviam visto tal manifestação divina. O En, sagrado do vril, se materializou e envolveu completamente a criança, erguendo-a a quase 2 metros do solo, e ali se fez um milagre. Parecia um sonho, mas não era. A criança flutuou por alguns longos segundos, deitada no ar com os braços pendentes para o solo. Depois foi colocada de pé pela poderosa força do vril, a emanação divina, o fluido cósmico universal. Logo em seguida, o vril desapareceu, assim como surgiu em um piscar de olhos. Apenas deixou aquela criança ali, de pé, perfeitamente reconstituída. Ela caiu apenas porque não sabia caminhar e porque seus músculos estavam atrofiados, por nunca terem sido utilizados para sustentar o corpo. Simplesmente por isso, pois seu corpo se tornará
absolutamente perfeito. O que se seguiu foi uma explosão de alegria entre os aldeões e também entre as divindades, ou seja, nós. Ficamos todos em estado de plena alegria. Aquele povo simples ficou tão agradecido que realizou naquela noite uma grande festa. Sua música telúrica soou com a mais bela das sinfonias celestiais aos meus ouvidos. Fiquei feliz, como poucas vezes ficaria naquela existência. O desejo que acalentava de utilizar meu dom para um objetivo essencial estava se concretizando. Longe de Atlântida e do olhar censor do grande conselho do Vril, eu encontrava a felicidade e a paz de espírito que tanto procurava. Assim, todos me elogiaram e manifestaram seu entusiasmo pela manifestação divina que fluía por meu intermédio, de forma tão natural. Os pilotos da aeronave correram para entrar em contato e revelar para a central de Atlântida o que havia ocorrido. Em poucas horas, essa notícia havia se espalhado por toda a terra de Poseidon. Entretanto, se eu soubesse o preço que pagaria por esse poder absoluto sobre o Vril, negá-lo 1000 vezes, talvez 10.000. E tentei negá-lo, lutei contra ele, fiz o que pude, até mesmo amaldiçoei essa pobre criança que foi instrumento da graça divina. Tudo inútil. Era meu destino. Podemos mudar nosso destino? Transformá-lo? Sim, é possível, porém é inútil fugir dele.